Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Zanin substitui Moraes e passa a presidir a primeira turma do STF. Ministro vai ocupar o cargo pelo período de 1 ano. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, presidiu nesta terça-feira pela primeira vez uma sessão de julgamento da primeira turma da Suprema Corte. O magistrado substitui o ministro Alexandre de Moraes, que comandou o colegiado até semana passada. Moraes toma nova e inesperada decisão sobre o X. A rede social de Elon Musk informou ao Supremo Tribunal Federal que realizará o pagamento de multas que totalizam 28,6 milhões, incluindo valores de 18,3 milhões e de 10 milhões, além de uma multa de 300 mil imposta à sua representante no Brasil, Raquel de Oliveira Villanova Conceição. Os recursos virão do exterior, sem necessidade de manifestação da Starlink Brasil Serviços de Internet LTDA. Com essa informação, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o Banco Central regularize a situação financeira da X Brasil, permitindo o recebimento de transferências internacionais para quitar as multas. O bloqueio de contas havia sido imposta por descumprimento de ordens judiciais, incluindo a suspensão da plataforma no Brasil e a utilização de IPs do serviço Cloudflare, que driblou o bloqueio determinado pelo STF. Na última quinta-feira, 26 de setembro, a X apresentou documentação exigida pelo STF, incluindo o registro da empresa na junta comercial e a comprovação do bloqueio de contas de usuários investigados por crimes. Mesmo após a entrega dos documentos, Moraes impôs novas exigências para o restabelecimento da plataforma no Brasil. O ministro do Supremo foi detonado por diretor da Anatel americana na Fox. Veja o vídeo. Sabe o que eu posso te garantir que o Alexandre de Moraes vai perder, e vai perder feio? Fora do Brasil, a percepção majoritária é de que ele é um ditador e ele está destruindo a nossa democracia. Ele ainda tem uma influência junto com a imprensa militante do Brasil, que apoiou tudo que ele fez e agora se vê, na sua grande parte, obrigado a continuar apoiando. Mas lá fora, no mundo que ainda existe um pouco de sensatez, de razoabilidade, ele é visto como um ditador. E aí vem mais um golpe contra Alexandre de Moraes por parte do Congresso americano. Recentemente nós tivemos um projeto de lei da Salazar, uma congressista, uma deputada federal americana, no qual ela fala em revogar, em anular, suspender os vistos para os ministros do STF que apoiaram a censura de cidadãos americanos. No caso, ela cita nominalmente Alexandre de Moraes como sendo um dos principais alvos para que ele não possa mais entrar nos Estados Unidos. Então seria uma situação tanto quanto embaraçosa o ministro do STF, que se diz o grande herói da democracia, ser barrado no maior país democrático do mundo por ser um ditador. Como se isso não fosse o bastante, um outro projeto de lei apresentado agora vai prejudicar não só Alexandre de Moraes, mas todas as instituições brasileiras ao reconhecer que o Brasil é um país que apoia a censura. Essa notícia saiu agora no Globo. Vamos lá, republicanos... Eu tirei o óculos para quê? Republicanos no Brasil apresentam PL que mira Alexandre de Moraes e cooperação com o Brasil. Aliados de Donald Trump também querem barrar repasses a entidades contra a desinformação que venham a censurar o TSE em casos de censura. E uma nova ofensiva de congressistas dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Um grupo de deputados do país apresentou nesta terça-feira um projeto de lei que, caso aprovado, pode restringir a cooperação financeira e judicial entre órgãos americanos e instituições do Brasil e barrar financiamento a entidades voltadas para o combate à desinformação que venham a assessorar a justiça eleitoral brasileira. Bom, vocês têm que entender que o Brasil teve muita ajuda dos Estados Unidos nessas eleições de 2022, essas eleições que colocaram Lula na presidência. FBI, CIA, houve uma participação criminosa por parte de entidades americanas. Esse projeto de lei barra essa cooperação para ajudar na censura do Brasil. E não só isso, barra o envio de fundos também.
O projeto foi liderado por um parlamentar do Partido Republicano Donald Trump, parceiro de Jair Bolsonaro, do país aliado Chris Smith, líder do Subcomitê de Direitos Humanos Globais no Comitê de Relações Exteriores da Câmara. O texto é coassinado pelos correligionários Jim Jordan, presidente do Comitê Judiciário equivalente à Comissão de Constituição e Justiça no Brasil, e Maria Elvira Salazar, que se tornou uma liderança das casas da direita brasileira no Congresso americano. O texto proíbe que os Estados Unidos acatem a solicitação de entidades estrangeiras por cooperação em medidas judiciais, caso o procurador-geral, equivalente ao ministro da Justiça do Brasil, constate que o pedido causará, facilitará ou promoverá a censura ao direito de liberdade de expressão previsto na primeira emenda da Constituição americana. Inclusive solicitações que mirem plataformas digitais sediadas no país, que é o caso da Rede X. Então, nesse trecho, os deputados miram diretamente eventuais cooperações entre Brasil e Estados Unidos em decisões que envolvam a suspensão de perfis em redes sociais ou de plataformas inteiras. O que isso aqui quer dizer? Se o Brasil, o TRE, o TSE, decide suspender perfis, o STF, suspender perfis ou plataformas das redes sociais que são americanas, isso pode anular a cooperação, a coexistência judicial entre os dois países. Isso seria um ataque diplomático, vamos dizer assim. Não poderá ter envios de fundos mais, não poderá ter nenhuma cooperação judicial, não vai ter ministro do STF brasileiro viajando para participar das eleições americanas, não vai ter ninguém dos Estados Unidos vindo para o Brasil para participar das eleições brasileiras. É uma vergonha completa e absoluta, colocando o Brasil ali no mesmo nível de países ditaduras, como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e por aí vai. Então é um projeto de lei que já nasce forte, com deputados de grande nome dentro do Congresso americano, mas não só isso. A vida do Alexandre de Moraes, depois que o Donald Trump ganhar, e o Donald Trump vai ganhar, vai virar um verdadeiro inferno. Essas pessoas que se consideram como semideuses no Monte Olimpo, eles adoram viajar pelo mundo, adoram fazer compras, adoram ir em palestras, em faculdades. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa vai viajar pelo mundo dizendo o protetor da democracia quando o maior país democrático do mundo impede que ele entre lá porque ele é um ditador, um censurador? Vai ficar muito difícil ficar pagando para... Então assim, no Brasil ainda pode sustentar a imagem um pouco, mas no resto do mundo, isso para eles é muito importante, que eles estão muito mais preocupados com as opiniões dos americanos e dos europeus do que do povo brasileiro. Na verdade, eles nem consideram o povo brasileiro assim, lá essas coisas todas. Então vai ser muito ruim, mas muito ruim mesmo. Inclusive vai descredibilizar esses indivíduos que se acham acima da lei e da Constituição aqui no Brasil também. É um golpe, muito bem, tá tudo, o terreno está sendo preparado. E quando vier a culminação de tudo isso, gente, dos projetos, Donald Trump na presidência, os 2 projetos de lei no Congresso, quando vier a culminação de tudo isso, vai ser o momento mais vergonhoso na história da nossa Suprema Corte. Mas talvez isso seja necessário para a gente poder resgatar essa tão importante instituição para a nossa democracia. Um abraço. E governo aplica duro golpe no Exército. É isso mesmo. O Exército Brasileiro sofreu um prejuízo de 208 milhões após a mobilização de tropas e equipamentos durante a Operação Roraima, deflagrada em dezembro de 2023. A operação tinha como objetivo reforçar a segurança em Pacaraima, em meio às tensões territoriais entre a Venezuela e Guiana. Embora não tenha ocorrido combate, os custos incluíram o preparo e deslocamento de veículos blindados, munições, manutenção de viaturas, alimentação e diárias para o pessoal mobilizado. No entanto, o governo federal ainda não reembolsou o Exército, como geralmente ocorre em operações emergenciais desse tipo. A falta de reembolso resultou na redução dos estoques de combustíveis e munição, prejudicando a capacidade operacional da Força Militar. Além disso, os cortes no orçamento das Forças Armadas, anunciadas em agosto de 2023, bloquearam 122 milhões, agravando a situação e afetando o planejamento de futuras aquisições do Exército. Enquanto isso, Lula está sendo duramente criticado por fala contra Israel. Veja o vídeo. O presidente Lula disse em entrevista a jornalistas amigos, claro, ainda lá no México, que é inexplicável que o Conselho de Segurança da ONU não seja capaz de fazer Israel conversar sobre o conflito no Oriente Médio. Lula ainda disse que o governo israelense
só sabe matar. Eu não vou morrer tendo ouvido isso sozinho, por isso que recaia também nos ouvidos de vocês. Eu lamento profundamente o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar, ao invés de só saber matar. Eu tenho vergonha. É lamentável que o Conselho Geral da ONU, é lamentável, é inaceitável que o Conselho Geral da ONU não tenha a honradez, a ética, a civilidade, a decência de chamar o governo brasileiro e dizer: até quando vocês vão conviver com milhares de presos políticos e inquéritos fascistoides? Até quando vocês vão defecar em cima da Carta dos Direitos Humanos? É uma vergonha que o Conselho Geral não o faça. É ou não é, doutor João? Pois é, Pavinato, e você vê que, se não me engano, Israel declarou o presidente da ONU, não foi? Persona non grata em Israel, porque essa questão da Palestina, enfim, é um fetiche da esquerda mundial. É um grande fetiche da esquerda, só que lembrando que para os terroristas do Hamas, do Hezbollah, essa turma da esquerda também seriam considerados infiéis e também seriam mortos num segundo estágio. Então eles apoiam algo que no fundo os mataria, é bem incompreensível. Lá ocorre opressão real de homossexuais, de mulheres, não têm direito a nada e são oprimidos e assassinados. Mas existe esse grande fetiche. E eu lamento muito a postura do Brasil, né? O Lula vem dando declarações assim, assodadas, atropeladas, lamentáveis. O que é assodada? Eu não sei o que significa. No sentido de exagerada, né? Declarações exageradas e sem lastro na realidade, esse que é o pior. Porque o convívio, né, os laços entre Brasil e Israel são muito grandes. E Israel luta pela sua sobrevivência, isso que é importante lembrar. E Israel, espero que vá atrás, como já parece que está indo atrás dos verdadeiros financiadores, que são o Irã. O Irã que financia esses grupos. Que é amigo do Brasil. Que é amigo do Brasil. Agora ele tem que ir atrás do Irã. O Irã que financia tudo, desde os ayatollahs, da Revolução dos Ayatollahs, vem financiando esses grupos terroristas e não ataca diretamente. Agora atacou diretamente. E como Israel disse, o Conselho da ONU e o seu presidente não se manifestaram de forma bem tímida sobre o Irã lançando mísseis sobre Israel. Que Israel não teria obrigação de ter o seu domo de ferro lá para proteger, mas tem. Se não tivesse, seria uma tragédia sem precedentes. E tanto que o único que faleceu, infelizmente, foi um palestino, que caiu um resto de míssil nele, como as imagens estão rodando o mundo afora. Tem sempre um ayatolá para atolar. Ah lá! Geisiane, agora é engraçado, né? Nessa mesma oportunidade em que a Janja falava de igualdade de gênero, o Lula defendia a luta do povo palestino que trata a mulher igual cachorro sarnento que só dá gasto de veterinário. Esse ponto é, assim, excelente, demonstra a ironia, demonstra a contradição que é o próprio pensamento da esquerda. Não é só que a esquerda pensa de maneira contraditória, é que é inato ao pensamento da esquerda a contradição, a ausência de racionalidade, a ausência de coesão, de coerência na linha argumentativa. Por isso que o tempo todo a gente vê movimento feminista defendendo esse tipo de absurdo, você vê o Lula defendendo esse tipo de absurdo, e aí, de novo, o Ocidente ele é tão bom, mas tão bom, ele é tão livre, ele permite que tenhamos acesso a tanta liberdade, a tantos direitos, que ele permite que pessoas defendam a própria extinção dele. Se Israel for derrubada, você pode ter certeza que isso vai prejudicar todo o Ocidente, porque o negócio não é só Israel, o negócio é contra o mundo inteiro. Israel, ele luta fisicamente numa guerra e ele luta simbolicamente numa guerra e sai em desvantagem, porque dentro do próprio Ocidente tem quem apoia o inimigo. Essa fala do Lula é completamente vergonhosa e chama atenção de novo. Lula ia salvar a democracia, Milei ia afundar a Argentina. Reparem a diferença de discursos. E repare o que está acontecendo na verdade, né? Agora, o Arthur, né, voltando um pouco antes do México, o Lula estava em Nova York. Né? Aí eu já jogo essas duas bolas conjuntas para você e para o professor Suano. Que ainda, né, em Nova York, no mês passado,
O Lula tinha dito para o fundador da Microsoft, Bill Gates, da Fundação Bill e Melinda Gates, eu adoro falar Fundação Bill e Melinda Gates, que tirou 24 milhões de brasileiros da fome em apenas 8 meses do seu governo em 2023. Lula fez essa afirmação sem apresentar dado ou informar fonte. Vamos ouvir mais esta mentira deslavada deste ordinário a quem nós temos que aturar como presidente da República. Que em 2014, o Brasil foi considerado pela FAO um país que tinha acabado com a fome. Nós voltamos em 2023, encontramos 33 milhões de brasileiros e apenas um ano e 8 meses, nós já tiramos 24 milhões de pessoas da situação de pobreza. E até 2026 nós vamos definitivamente acabar com a fome. Bolsa Família, ele é o carro simples. Além disso, nós estamos vivendo um bom momento na economia brasileira. Estamos crescendo além do que os especialistas do mercado e estamos aproveitando o crescimento do produto interno bruto para aumentar o salário das pessoas que ganham menos. E isso tem feito com que haja uma frase que eu costumo utilizar no Brasil, no curso de economia que eu fiz no meu mundo dentro de uma fábrica. A minha teoria é o seguinte, é que muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza. Significa miséria, significa derrubção. Ao contrário, pouco dinheiro na mão de muitos significa... Pouco dinheiro na mão de muitos significa mais jogo do tigrinho. Duas perguntas, Luiz Arthur Nogueira. Por que a Janja não fez a tradução simultânea? 2, já que o povo brasileiro pagou o curso intensivão de inglês dela, que ela estudou línguas. Aí, esta é a primeira. Segunda, esses dados procedem? Então... Pavinato, o Lula, ele chuta números, ele joga números. Ele chuta, quando ele caminha, ele chuta, Ele anda chutado sempre. Isso é ruim, porque isso, primeiro, mostra uma imagem errada do Brasil, e segundo, que isso fere credibilidade, É desagradável. Agora, eu pergunto, as agências de checagem vão checar o número e vão dizer que ele Cadê chutou? a Reuters? Alô, Reuters! Reuters, hein? Reuters! Parece o nome de Se eu tiver um cachorro, vai chamar Reuters. Então, tem vários, tem a Lupa, tem várias agências. Vamos aguardar o UOL colocar manchete, Lula mente. Quem? UOL. Exato. Agora, quanto ao assunto anterior, o Lula cobrar do Conselho de Segurança da ONU a solução para a guerra Israel-Irã, Israel-Hamas, eu acho muito irônico, Porque o Lula, se é tão fácil você acabar com uma guerra, com uma disputa, com um conflito, por que o Lula não consegue acabar com um conflito entre Maduro e a oposição na Venezuela? Esse sim é o nosso quintal. É que você disputa e o Lula entende. Disputa, de disputar. Ah, sim, entendi. Mas por que o Lula não resolve o conflito aqui, no nosso quintal, na América Latina? Se você é tão simples assim... Ele está prendendo todo mundo que não concorda com ele. Pois é. Então, se é tão fácil acabar com a guerra lá no Oriente Médio, deveria ser fácil acabar com o problema aqui na Venezuela. Na verdade, não é fácil. Então, ficar falando sobre o problema dos outros é fácil. Eu quero ver o Lula resolver o problema do nosso quintal. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.